Olá, boa noite a todos. Uma imensa satisfação que iniciamos aqui nosso 24º episódio do Tributação em Perspectiva, onde a gente, por uma iniciativa lá do IBET São Paulo, eles nos deram esse espaço para trazer aqui para vocês um pouco da prática do dia a dia, né? Trazendo profissionais acadêmicos que atuam efetivamente no dia a dia tributário e trocar um pouquinho, fazer essa discussão um pouco mais prática, né? Aquilo que a gente vê de forma tão densa academicamente, como é que fica aplicada, quais são as discussões do dia a dia. E para isso, eu estou trazendo aqui para vocês três grandes profissionais, o Ricardo Anderli, eu vou apresentar depois cada um antes do início da palestra, o Rafael e o Crispim também, que já deve estar entrando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a presidência do IBET, na figura do professor Paulo de Barros Carvalho, pelo esse grande instituto, essa grande comunidade que é o IBET, aos coordenadores do IBET Rio de Janeiro, o professor Paulo Aires Barreto, o professor Paulo Souto Mar Borges, a coordenadora nacional do IBET, a professora Priscila, que nos apoia em todas essas iniciativas. E hoje nós vamos tratar da medida provisória 1202, que foi publicada, editada agora no final do ano, em dezembro, né? E que trouxe aí algumas questões bem relevantes, especialmente na questão da compensação tributária, que pegou bem pesado, né? A desoneração da folha de pagamento e o fim do Instituto do PES. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou passar a palavra para o Guilherme Crispim, que hoje é Senior Head do Santander, especialista em Direito Tributário pela USP. Professor, você a palavra. Guilherme, está nos ouvindo? Terminou que o Guilherme caiu de novo, que ele não estava ouvindo a gente. Ah, Aí, tá. Então, então, talvez começamos pelo vamos Ricardo. pelo Ricardo, então. Então, vamos mudar aqui um pouquinho a ordem. Então, vamos começar com o Ricardo, que é doutor da PUC de São Paulo. Ele é coordenador do IBET Santa Catarina, mestre pela USP, advogado e sócio do Menezes. Eu não sei pronunciar, desculpa esse último nome, Neibu. Professor, por favor, a sala é toda sua. Obrigado. Primeiramente, reitero aqui agora o meu agradecimento pelo convite para participar desse evento. O IBET é um local, né, em que a gente gosta de debater ideias, trazer coisas novas, e eu queria realmente dizer que é uma satisfação estar com vocês nesse momento, agradecendo o professor Paulo, tanto Paulo Aires como Paulo de Barros, como o Paulo Souto, né? Então, e cumprimento também aos demais colegas aqui desse evento. Eu queria dizer que o IBET é um instituto, né, que foi criado por Rubens Gomes de Souza, e desde que o professor Paulo assumiu a presidência, ele tem crescido cada vez mais com o objetivo de disseminar, né, e aprofundar o conhecimento na área do direito tributário. Então, nós temos diversos cursos, não só de especialização, vários cursos de extensão. Então, é um ambiente bastante profícuo para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês nesse evento. O tema que me foi sugerido é um tema até, eu não vou conseguir falar muito, porque o tema ele está quase se resolvendo hoje. Eu estava acompanhando sobre o tema de desoneração da folha, e hoje ia sair uma medida provisória do Lula, estava até aguardando agora, que estava prevista para publicar antes, que ele viaja amanhã, o Lula viaja amanhã, para acabar com essa discussão. Então, quase que minha palestra ia se encerrar em 1 minuto, né? Mas como o MP ainda não, do Lula até agora ainda não foi editada, vamos falar um pouquinho sobre o tema me proposto, que é a desoneração da folha. Então, esse é um tema, para quem brevemente não conhece, né, o que é a desoneração da folha. Isso começou, é um mecanismo criado lá em 2011, em que você poderia, no começo ele era obrigatório, depois ficou facultativo, mas você poderia trocar a tua carga tributária de contribuição previdenciária sobre a folha de salários, né, que ela é na ordem de 20% sobre a remuneração paga ao empregado. Então, você substitui essa contribuição por uma outra contribuição também, só que não sobre a folha, mas sim sobre a receita bruta, né? A ideia, quando a lei foi editada, era impulsionar a geração de empregos,
e até também diminuir a informalidade no trabalho, porque, de fato, quando você onera a folha, há uma tendência natural de que as pessoas busquem mais informalidade de forma a minimizar eventual impacto aí na carga tributária total. Então, essa redução começou lá em 2011, como falei, ela passou por vários momentos. Primeiro começou com mais de 50 segmentos de mercado, então ele começou bem ampla, e aí depois foi restringindo quem era beneficiado por esse regime, depois tornou-lo facultativo, então você pode optar se você recolhe sobre a folha ou se você recolhe sobre a receita bruta. Então você tem duas contribuições, né? A contribuição previdenciária sobre a folha ou a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPP, que a gente chama, é a CPRB. E hoje ela contempla 17 atividades econômicas, são de diversos segmentos contemplados por esse benefício, setor calçadista, call center, comunicação, vestuário, construção civil, setor tecnologia, máquinas, transporte rodoviário, enfim, são setores que empregam muito, né, e precisavam, de certa forma, também algum incentivo do ponto de vista fiscal para que pudesse se manterem, num momento que era bem crítico, lá em 2011, se manterem aí operando. Então, começou em 2011 e era para terminar, já foi prorrogado uma vez, mas era para terminar agora, em 2024, e o tema todo começou justamente por conta dessa prorrogação. Então, o benefício ele tinha um prazo para ser extinto, e aí o Congresso Nacional iniciou um projeto de lei, o projeto de lei 334 de 2023, e nesse projeto de lei o objetivo era prorrogar esse benefício da desoneração da folha até 2027. Então o projeto de lei tramitou nas duas casas, foi aprovado pelas casas, e aí foi remetido à sanção presidencial. E aí onde houve um movimento do Planalto bastante estranho até, porque a princípio se imaginava que isso estava bem costurado, e houve um movimento Planalto em que houve um veto total a esse projeto, o veto 38, e o veto foi um veto total, ele traz como fundamento, né, de veto que o projeto de lei ele padecia de vício de inconstitucionalidade, porque implicaria renúncia de receita sem apresentar o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro para aquele ano e para os anos seguintes, né? 24, 25, 26. Com memória de cálculo e tal, e nem indicar as medidas compensatórias, que isso, de certa forma, é uma exigência não só da DCT, né? Das disposições constitucionais transitórias, como também a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 14. Então, o presidente veta, alegando esse vício de inconstitucionalidade no projeto de lei, e aí o tema volta para o Congresso, e o Congresso, muito fortalecido aí por conta dos setores econômicos abrangentes, são setores bastante representativos, pensa construção civil, calçado, têxtil, transporte, e a força econômica que eles representam certamente culminou no movimento no Congresso Nacional de derrubada de veto, que é o que aconteceu, essa derrubada dos vetos. Então é uma lei que foi promulgada, né, pelo Congresso Nacional, não foi sancionada, e ela foi promulgada sob o número da Lei 14.784, de 2023, e essa promulgação, que justamente fazia a prorrogação do benefício até 2027, ela foi editada, essa promulgação foi publicada no dia 27 de dezembro de 2023. Eu cito a data porque foi muito interessante, esse caso é um caso muito interessante, porque no dia 27 o Congresso derruba o veto, publica a lei que derrubou o veto, e no dia 28, no dia seguinte em que o nosso Congresso Nacional, pela força legislativa que o tem, vê editada uma medida provisória, surpresa, que é a 1202, que é o tema de hoje, né, em que ele acaba com o benefício da prorrogação. Praticamente acaba, porque ele cria uma nova sistemática de desoneração da folha que praticamente esvazia
aquilo que estava antes concebido, né? Limitando, passa a ter percentuais de redução sobre a contribuição previdencial patronal, então não é mais uma contribuição substitutiva, é uma redução de alíquota da contribuição patronal, e ainda assim até um salário mínimo, então, e é progressivo, enfim, vamos dizer que ele praticamente acaba com o benefício um dia depois do Congresso prorrogar o benefício. É isso que aconteceu naquele momento, isso gerou um desconforto enorme entre Congresso e Planalto, mas foi muito grande mesmo, foram manifestações bem eloquentes aí dos deputados e senadores, justamente manifestando esse desalinhamento total, né, em que uma lei aprovada, remetida à sanção, veto do presidente e derrubada de veto que corresponde à vontade legislativa do Brasil, do povo brasileiro, a gente vê surpreendido com uma medida provisória que de urgência não se tinha nada, né, como se sabe, e que destrói aquilo que o Congresso recém tinha construído, que era a desoneração da folha até 2027. Eu tenho acompanhado esse tema bastante, a gente vive aqui numa cidade em que alguns setores são muito afetados, principalmente tecnologia, e o que a gente tem visto, assim, o governo já cedeu com relação a esse tema, né? As últimas manifestações por parte do governo é de que ele vai admitir essa prorrogação, talvez com prazo menor, então estão negociando aqui se vai ser até 2025, então mais 2 anos, não até 2027, mas que essa medida provisória, tal qual comecei aqui a minha fala, ela não vai permanecer, inclusive com previsão de que no dia de hoje, no dia 27 de fevereiro de 2024, haveria a publicação, a edição de uma medida provisória que revogaria a medida provisória anterior, a 1202, que tinha acabado com a desoneração da folha. Então, o tema me parece que no estágio em que ele se encontra, ele já está relativamente resolvido, porque a gente ainda não sabe o prazo em que depois isso vai ser ajustado. Então, o contribuinte imagina que 2024 vai estar ainda com benefício, 2025, a princípio, sim, mas já não sabe se nos anos vindouros vai permanecer esse modelo de desoneração da folha. Então, esse é o tema, né? Particularmente para, né, o prazo aqui é 15 minutos, ainda tem alguns minutinhos, mas a crítica que eu faço e tenho feito sobre esse tema é esse desalinhamento das instituições públicas, né? Você contribuinte de um lado fica sem saber como organizar uma atividade econômica quando você vê essa briga de braço entre Congresso e Planalto, em que você faz todo um esforço para aprovar uma medida, ver se a medida sendo derrubada, depois você tem um veto derrubado, e você tem que se organizar, né? O empresário ele se organiza, e principalmente no aspecto financeiro, e o tributo é extremamente relevante. Então, eu fico entristecido mesmo como é que o Brasil não consegue ter uma política tributária adequada e, inclusive, previsível, principalmente. Porque hoje, na verdade, o dia de hoje, a gente sabe que o benefício vai até o março. Em 1º de abril, a princípio, acaba. Mas amanhã, se a gente for abrir amanhã o Diário Oficial da União, o que eu estou falando agora já pode ser que não vale mais nada, a gente vai ficar com benefício até 2025, ou seja, o empresário que organiza a sua empresa, que planeja a sua empresa, ele fica à mercê desse debate, vítima desse debate, eu diria, porque não tem previsibilidade nem segurança jurídica em saber. Segurança jurídica, eu não diria, mas é segurança financeira e econômica, né? Segurança jurídica a gente já não tem há muito tempo, mas agora é falta de segurança financeira no planejamento das suas atividades, porque é extremamente relevante esse impacto na carga tributária da empresa. Então, você sai de uma... Não só no que tange, olhem só, não é só uma questão de impacto financeiro, até de modelo de negócio. Muitas vezes você tem um tipo de modelo de negócio em que a tua empregabilidade é necessária, mas eventualmente você poderia terceirizar isso, contratar no exterior. Então você tem todo um planejamento, principalmente empresa de tecnologia, né? Você tem todo um planejamento em que a carga tributária entra como fator relevante, em que você não consegue, porque você não sabe de fato o que vai acontecer. Então, essa é uma crítica que a gente tem que falar mesmo, porque como
como eu disse, quem sai prejudicado é o contribuinte, que é quem paga, no fim, as contas desse governo. Então, o governo que deveria servir o nosso povo acaba, muitas vezes, nesse caso sim, prejudicando em muito a atividade econômica, principalmente esses 17 segmentos. Uma outra crítica, só para fechar aqui minha fala, já estou nos meus 15 minutos, é até o modelo de tributação sobre a folha que tem sido questionado há muitos anos aí pelos estudiosos em política fiscal. Porque, no fundo, a criação da contribuição previdenciária, ela foi feita justamente para financiar a Seguridade Social, em que, claro, onde entra muito a questão do trabalhador, né? Entre outras coisas, saúde, mas entra muito a questão do trabalhador. Então, faz sentido que o empregador pague uma contribuição previdenciária, faz sentido, mas esse é um sentido que já tem sido relativizado, porque, no fundo, ela é financiada por toda a sociedade, e, no fundo, o que está se falando é de dinheiro. Então, alguns países já têm acabado com o payroll tax, né, as contribuições sobre a folha de salários, justamente porque elas acabam trazendo decisões antieconômicas, muitas vezes criando informalidade e transformando isso em tributação sobre receita bruta, sobre income tax ou até sobre lucro, né? Então, esse é um debate que a gente tem que travar, que inclusive é um debate que o governo, não é nem o governo, né? Eu acho que é um debate que até a própria, porque não é uma questão de governo, já o Brasil tem que travar, que vai travar, já está previsto uma reforma das contribuições previdenciárias, que vai vir depois ainda da reforma do imposto de renda, que seria a terceira fase da reforma, né? Então você tem a reforma tributação do consumo, renda e depois folha, e que eu acho que aí seria um momento muito rico para a gente rediscutir essa forma de financiamento da Seguridade Social, talvez até extinguindo essas contribuições previdenciárias e transformando em contribuições que até a arrecadação possa ser mais fácil e não geram decisões, muitas vezes, antieconômicas ou até que trazem maior sonegação. Então, sendo aí em breve minhas considerações, mais uma vez agradeço aí a oportunidade e fico à disposição de todos aí. Paulo, muito obrigado aí pelo convite. Te aguardo aqui em Florianópolis aí para a tua magnífica conferência. Nós que agradecemos aí, Ricardo. Eu que só tenho a agradecer por você ter aceito o convite e por ter exposto aí o tema de maneira tão clara e objetiva como só é acontecer nas suas falas, né? E conte comigo aí, estaremos em Florianópolis, no IBET Santa Catarina, 16 de março, acho, né? A nossa aula. Então, vai ser um prazer. Paulo, obrigado. Um abraço. Muito obrigada, professor Ricardo. Eu só queria fazer um pequeno acréscimo, né, justamente reforçando essa questão de como é inconstante essa chamada desoneração da folha. Eu estava contando aqui, desde que foi publicada lá a primeira medida provisória, lá em 2011, a medida provisória 540, nós já tivemos aqui 15 alterações, ou seja, em pouco mais nós chegamos a 15 anos de contribuição, ela já foi alterada 15 vezes, dá uma média de uma vez e meia alteração por ano. E o interessante é que, assim, já se davam os sinais de que havia intenção apesar de ser constantemente prorrogada, ainda que restringindo o público-alvo dessa contribuição, a gente percebe lá na emenda constitucional de 2019, quando houve a reforma da Previdência, onde eles colocaram no parágrafo 9º do artigo 195 que, olha, eu posso ter alíquotas diferenciadas para a folha de pagamento, desde que aí ele restringe a linha B e C, que é sobre lucro, receita, faturamento. Ele não... É como se ele passou a vedar você ter uma contribuição distinta por base de cálculo a partir da folha de pagamento. Só que na própria emenda constitucional ele coloca no artigo 30, olha, exceto aquelas que já foram instituídas antes dessa emenda constitucional. Então, em tese, aquilo que existia antes da reforma constitucional, ele continuou existindo. Bom, agora no momento em que ele revoga via medida provisória, ainda que saindo uma nova medida provisória, será que ele poderia reinstituir e ter essa força, ou a gente passa a ter uma inconstitucionalidade dada essa vedação do parágrafo 9º, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos. Vamos ver em breve. Vamos ver. Bom, agora eu gostaria... Deixa eu pegar minha cola aqui, professor Guilherme.
Gostaria de chamar, então, agora o professor Guilherme, já havia introduzido anteriormente, né? Ele é senior head do Santander, especialista em direito tributário da USP, e ele vai falar para a gente, vai conversar aqui com a gente sobre as restrições às compensações. Professor Guilherme, com você a palavra. Olá, obrigado pelas palavras. Primeiramente, todos me ouvem? Você não consegue trocar? Sim. Que bom. Bom, primeiramente me resta aqui me desculpar aqui pelo atraso. Aqui na empresa aqui a gente tem uma restrição a alguns navegadores e alguns aplicativos, entre eles o Zoom. Aí eu tive que fazer aqui de uma forma que eu conseguisse aqui participar do evento, então desde já começando aqui pedindo desculpas aqui pelo ocorrido, pelo atraso. No mais, aqui na figura do professor Paulo, também cumprimentar todos os demais e farei uso aqui do meu tempo aqui da melhor maneira possível, pessoal. Eu gostaria de compartilhar a tela. Aí vocês me dizem se vocês já conseguem visualizá-la. Conseguem visualizar ainda não? Ainda não. Um minutinho só. Agora sim. Todos conseguem me ver? Ouvir? Tá ótimo. Bom, então rapidamente, pessoal, estou aqui para falar um pouco, aqui conversar com vocês ainda sobre a medida provisória 1202, né, de 29 de dezembro de 2023, na verdade, que é um erro, especificamente sobre o artigo 4º, que incluiu ali o artigo 74, a lei 9.430, né, criou ali uma limitação mensal para as compensações decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. Né? Então, o artigo que foi criado com a medida provisória foi este aqui, artigo 74A. A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado observará o limite mensal estabelecido em ato do ministro de Estado da Fazenda. Né? Vale destacar aqui, pessoal, a exposição de motivos aqui, que na fala do ministro, destaco aqui 2 itens, o 40 e 43, que ele coloca da seguinte forma. Observando-se os valores compensados anualmente, nota-se forte incremento na compensação a partir do ano de 2019, especialmente em razão de créditos oriundos de ações judiciais quanto à exclusão do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte estadual intermunicipal de comunicação, o ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí depois continua. A partir do ano de 2019, os créditos judiciais têm representado 38% dos créditos utilizados em compensações realizadas por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração, PERDECOMP, sendo que no período de 2005 a 2018 esse percentual era de 5%. A estimativa é que 90% dos créditos judiciais utilizados em compensação sejam relativos à exclusão do ICMS. Então, assim, pessoal, né, lendo aqui pela exposição de motivos, né, a gente já percebe aqui que tinha endereçamento aqui essa limitação da compensação, né? Então, há alguns aqui que preferem dizer que isso aqui, na verdade, é um revanchismo, né, por parte do governo, né, um tema que já foi pacificado, então o governo teria criado aqui uma alternativa, então, para não ter esse impacto aqui nas contas orçamentárias, né, de maneira imediata, então, diluindo aí esse efeito aí ao longo dos anos, né. Conforme a gente viu, caberia ao ministro de Estado da Fazenda criar, então, esses critérios, né, então, o ministro Haddad assim o fez. Então, ele criou, por meio da portaria 14, aqui algumas regras, né, então, que ela vai de 10 milhões até 500 milhões, graduando aí de 12 até 60 meses, né? Então, sobre essa medida provisória, então tem alguns questionamentos aí, né? Poderia ser criado a limitação aí ao direito à compensação previsto aí no artigo 170 do CTN? Poderia ser medida provisória? Poderia ainda ser regulamentada por uma portaria do ministro do Estado da Fazenda? Haveria, assim, ofensa aos princípios constitucionais? Trata-se de um mero benefício fiscal, como o Supremo já analisou algumas vezes em relação, por exemplo, à trava
a compensação da trava de prejuízo fiscal, aplica-se a lei nova aos casos já transitados em julgado? Essa daqui, né, essas são as perguntas aqui que se faz aqui no momento, né? De um lado, a gente tem aqui a Fazenda com alguns argumentos, né? Na verdade, a compensação seria um benefício fiscal contido ali no artigo 170 e compete ali à União, segundo as regras orçamentárias, né, dispor da maneira que bem lhe prover ali, segundo as normas de controle orçamentário. Então, na verdade, a Fazenda que o governo estão simplesmente cumprindo aqui o orçamento, e para que seja cumprido o orçamento do determinado ano e também dos anos subsequentes, seria necessário aqui algumas medidas, dentre elas, então, a limitação da compensação. Segundo a Fazenda, então, aplica-se a lei no momento do encontro de contas, conforme foi definido aqui em recente julgado aqui do STJ sobre a matéria, inclusive, né, pela via aqui dos recursos repetitivos. Segundo a Fazenda também, não haveria qualquer ofensa, porque o direito do contribuinte à repetição de indébito e ao mérito daquilo que ele efetivamente ganhou e transitou em julgado permanece incólume. A Fazenda não está querendo rediscutir absolutamente nada. Aquilo que o contribuinte conquistou está lá resguardado, inclusive com o trânsito em julgado, né? Por fim, que essa restrição ela se aplica, então, a grandes contribuintes, aqui em detrimento de políticas sociais, né? Aplicar-se, então, para os grandes e não para os menores. Então, aqueles contribuintes, pessoas físicas no geral, ou pessoas jurídicas com enfim, de menor porte, não seriam prejudicadas aqui, né, com essas medidas. Ao seu turno aqui, os contribuintes, o que é alegado aqui? Né? Ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Situações similares à ação direta de constitucionalidade 7047 e 7064, que tratava sobre precatório. A aplicação da lei no momento de encontro de contas, desde que a lei tenha sido promulgada em momento anterior ao trânsito em julgado, e retroatividade da norma, e também empréstimo compulsório sem o preenchimento dos requisitos legais. E aqui eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque comungo aqui um pouco do entendimento dos contribuintes aqui, e aqui fala aqui deste lado, né, alguém que trabalha aqui em jurídico de empresa e sente aqui em algumas ocasiões aqui o peso das medidas aqui do governo, né? Ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A compensação, ela, de fato, ela é um benefício fiscal, mas ela é garantido por lei complementar, e tem lá algumas regras, né? E a regra maior é a questão da coisa julgada e a segurança jurídica. O contribuinte, no momento que ele, né, ajuizou a sua medida judicial, ele tinha em mente ali quais seriam as regras do jogo. E aqui é interessante dizer, né, ao contrário do que diz a Fazenda, que a lei deve ser analisada, na verdade, no momento do encontro de contas. Eu acho que o argumento é louvável e deve ser assim mesmo. Mas desde que essa lei ela tenha sido promulgada, editada, em um momento anterior ao trânsito em julgado. A partir do momento que ocorre o trânsito em julgado, fez lei para uma determinada parte, essa lei e essa parte ela tem todo o direito a executá-la. O julgado aqui, que inclusive do STJ, o precedente citado, né, pela Fazenda em suas defesas, inclusive é um julgado onde o contribuinte saiu vitorioso. Para quem lembra, um pouco mais antigamente, né, você tinha ali que até 2002 as compensações só poderiam se dar ali entre tributos da mesma espécie, e aí veio uma norma em 2002 que flexibiliza e falava que poderia ser de tributos diferentes. Então, ou seja, só poderia compensar PIS com PIS, COFINS com COFINS, etc. Os contribuintes entraram questionando, falam que havia uma lei posterior, e o STJ, num primeiro momento, o STJ, na época quando o ministro Fux ainda era do STJ, tinha ali algumas decisões falando que não, que tinha que ser aplicada a lei ali no momento do ajuizamento. Só que a jurisprudência dominante, ela evoluiu,
e foi para que tem que ser aplicada no momento de encontro de contas. Mas isso também dentro, né, dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Se a regra ela vai mudar, ela só pode mudar antes do trânsito em julgado, porque a partir do momento que ocorre o trânsito em julgado, o contribuinte, na verdade, ele já tem o seu direito e contava com as regras, tanto do momento do ajuizamento da ação, quanto do momento do seu trânsito em julgado, né? Então, aqui, a norma ela não poderia retroagir, ela não poderia, na verdade, alcançar os processos que já tiveram trânsito em julgado. As expectativas aqui dos contribuintes, com toda razão, elas foram frustradas, porque os contribuintes esperavam determinado comportamento do fisco e o fisco assim não comportou, né? Não se comportou. E essas situações, elas já foram testadas em algumas situações, já aqui na nossa Corte Superior, por meio aqui da ADI 7047 7064, quando discutia a questão dos precatórios. Coincidentemente, ali também o ministro Fux, como relator, ele aqui deu uma interpretação constitucional e resolveu modular os efeitos, mas simplesmente para dizer, olha, União, você pode, durante determinadas situações, como o Brasil se encontrava ali um ano pandêmico, naquela situação, a sua medida ela era justa, ela era correta. Eu acho que valia o sacrifício em detrimento de outros direitos ali previstos constitucionalmente, porque o bem tutelado ali era muito maior do que qualquer outro ali que se colocava na situação. A partir do momento que se passa da situação pandêmica, o seu pleito ele deixa de ser justo. Então, o Supremo já em outras ocasiões, decide, então, exatamente dessa forma, né? A União, ela simplesmente, ela não pode, de maneira compulsória, se apropriar aí de valores que são do contribuinte. E por isso que alguns contribuintes chegam a dizer aqui, né, que seria, na verdade, que a Fazenda estaria tentando fazer aqui um empréstimo compulsório sem o preenchimento dos requisitos legais. Acho que aqui também não, né, não era essa a ideia de longe aqui do ministro da Fazenda quando criou a norma, mas, sem dúvida, aqui as expectativas dos contribuintes foram frustradas, né? E como a gente percebe aqui no início da fala, né, já logo ali na exposição de motivos, isso aqui tinha um endereçamento, né? Então, grandes grupos aqui, né, possuíam autorização, decisões judiciais já transitadas em julgado, estavam se preparando aqui para fazer as compensações. Os contribuintes aqui, né, que discutiam essa tese, já não é o primeiro obstáculo, né, que enfrenta, né, durante aqui os últimos anos, desde quando o tema foi julgado. A Fazenda já tentou aqui algumas limitações, tentou frustrar de alguma forma aqui o direito aos contribuintes, e aqui parece que é mais um obstáculo aí no caminho dos contribuintes, principalmente aqueles que enfim, possuem essa discussão judicial. Ao final do dia, né, falando aqui hoje de alguém que representa um jurídico de empresa, as decisões aqui elas acabam sendo pelo aspecto mais econômico do que uma questão propriamente de direito, porque ao final do dia, para as empresas, o que você vai analisar na verdade é o seu caixa, porque como bem colocado na medida provisória e também na portaria, né, o direito do contribuinte ele está lá, o que na contabilidade chamamos, né, de ativo. O ativo está lá, já foi reconhecido contabilmente, está sendo corrigido, né, pelo mesmo índice que corrige-se o débito, né, os tributos em maneira geral, pela Selic. Então, do ponto de vista contábil, do ponto de vista de resultado, né, realmente o direito da empresa está ali, está incólume. O que precisa ser analisado é o caixa, né? Então, contribuintes aqui que tinham ali uma expectativa, né, de utilizar o seu caixa aqui para alguma outra coisa, vai ter que, nas situações aqui, acabar colocando grande parte do seu caixa aqui para fazer o pagamento dos tributos. E, concordo, né? E um momento muito infeliz, né? Geralmente no dia 29 de dezembro, as empresas já fizeram aqui as suas expectativas, o seu plano de negócio aqui para o ano seguinte. E aí aqui, ao apagar das luzes, né, tem-se uma mudança tão drástica assim como essa, né? Quem trabalha na área tributária, né, sabe que a última semana ali de dezembro, ela
ele é sempre cheia de emoções, né? Ou é um auto de infração que ele chega, ou às vezes algumas alterações legislativas assim, que não foi a primeira e também tenho certeza que não vai ser a última, independente se o governo é este ou aquele, isso daqui eu acho que em matéria tributária sempre acontece aqui nos últimos dias do ano, né? Então, pessoal, assim, de maneira muito simples, até para não tomar mais tempo aqui, encerro aqui essa minha apresentação, agradecendo mais de uma vez a todos pela oportunidade. É um grande privilégio para falar aqui diante de pessoas aqui tão conceituadas, né, por um instituto tão grande, tão tradicional como é o nosso querido IBET. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Guilherme. Só para, assim, acrescentando, né, um pouquinho, botar uma pimentinha, realmente você tem um problema sério aqui da confiança legítima, porque vamos supor que a decisão já transitou julgado há alguns meses, aí olha, eu ainda não consegui usar todo o meu saldo, digamos que há um ano atrás transitou em julgado, mas que por alguma situação econômica da empresa, ainda não foi possível gerar débito suficiente para compensar todo aquele crédito. Então, eu estou no ano, sei lá, no mês 12, no mês 13 da compensação. Como é que eu vou calcular esse limite, né? Eu tenho que retroagir a data da decisão e aí eu vou recalcular, atualizar até hoje, ou eu considero a atualização monetária, a atualização de Selic até a data da decisão e aí eu calculo as parcelas. Então, assim, ele criou realmente algumas situações que são bem complexas, e inclusive em termos de coerência, porque se você pegar, por exemplo, a solução de consulta que foi publicada agora, a 308, que foi publicada no final do ano, né? Onde ele entende, olha, sempre que você teve uma decisão transitada em julgado, você tem que oferecer esse crédito à tributação. Então você, olha, você teve aqui uma reversão de despesa, então você tem que oferecer isso à tributação. Mas ele não está me dando a disponibilidade econômica, então eu vou ter que tributar imposto de renda, CS, 34% na cabeça, mas eu só vou poder compensar o crédito em 60 meses, caso ele ultrapasse lá o valor dos 500 milhões. Então, assim, você tem um problema sério de coerência, né? Então, eu acho que uma vez mantida, se mantida essa parcela, no mínimo tem que ser revisto também. Olha, como é que isso afeta, o que que é a minha base tributária, a minha disponibilidade econômica, acho que vai acirrar ainda mais essa questão, né? A disponibilidade econômica ou a financeira? Mas muito obrigado, excelente palestra. Rafael, ixi, pera, deixa eu apresentar, meu colega Rafael, fizemos juntos, cursamos juntos aqui a especialização do Rio de Janeiro. Deixa eu pegar aqui direito. É minha cola, gente, sou ninguém sem cola. O Rafael tem MBA em Gestão Tributária pela USP, foi meu colega aqui na especialização de Direito Tributário no IBET Rio, ele é membro do IBDT Jovem, advogado no Vieira Resende, e vai falar para a gente sobre a extinção do PERSE. Toda a sua palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Andréia, Guilherme, Ricardo. Dizer, André, que é um privilégio participar desse encontro organizado pelo IBET, tudo que eu tenho muito carinho, foi primordial na minha formação e certamente na formação de incontáveis outros estudantes, hoje advogados. Então, deixo aqui até um agradecimento muito especial ao generoso convite do professor Paulo Souto para participar. Eu que sou um entusiasta desse projeto, assisto a todos os episódios e hoje não só com o desafio de aprender, mas também de poder colaborar com esse debate. E, professora, me parece que seja muito pertinente nós falarmos de... Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós falarmos, até que por último, sobre o PERSE, porque ele representa muito do que o professor Ricardo falou sobre a necessidade de uma política tributária previsível, sobre o que também o Guilherme mencionou e você reforçou, da necessidade de se legitimar, se respeitar a própria noção de uma confiança legítima do contribuinte, uma política tributária que seja constante e que traga segurança e propicione um ambiente que estimule o crescimento econômico e social do país. E é nesse contexto em que, no momento que nós temos a revogação de um programa que se propõe a ter uma natureza emergencial para viabilizar a retomada de um setor de eventos que foi criado justamente com o objetivo de mitigar as perdas, que não há dúvidas,
foram sofridos por um setor diretamente atingido em decorrência da pandemia da Covid-19, o que nós tínhamos no primeiro momento era a compreensão da necessidade de um pacto social para que determinados setores da economia pudessem ser privilegiados com o objetivo de serem impulsionados. Com esse projeto, nós podemos sinalizar a atuação dele a partir de 3 pilares: zerar as alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e RPJ por 60 meses, que é o nosso ponto central aqui em discussão, autorizar a criação de programas de negociação com condições diferenciadas e ainda permitir que beneficiários do PERSE que tiveram uma redução superior a 50% do seu faturamento em 2 anos, nos anos de 2019 e 2020, fossem indenizadas as despesas com os pagamentos de empregados. O que nós observamos, e é até importante para entendermos como é que saímos de abril de 2020 até dezembro de 2023, é importante olharmos rapidamente para o passado e entender qual foi o percurso desse PERSE. Se no primeiro momento, como até o professor Ricardo sinalizou, nós tivemos um congresso ali alinhado à expectativa da sociedade de realizar aquela atividade que lhe foi otorgada pela Constituição, entendendo a necessidade de se propor um projeto de lei para salvaguardar um setor da economia, mesmo naquele momento, o PERSE já encontrou empecilhos, quando do veto presidencial justamente ao artigo 4º da lei, que tratava da possibilidade de redução da alíquota zero desses tributos. O que nós tivemos mais à frente foi a derrubada desse veto pelo Congresso e o restabelecimento dessa alíquota zero. E com o passar do tempo, o que se observou foi que, da mesma forma em que se diluía a percepção do que foi o período de confinamento da pandemia, o impacto desse período para a sociedade e para a economia do país, o governo reduziu a sua boa vontade de abrir mão da arrecadação desses valores. E o fez a partir da adoção de medidas que buscavam justamente restringir a eficácia e alcance desse programa, culminando, e aí alcançando a máxima de que tributarista não tem direito a um fim de ano tranquilo, a publicação da medida provisória 1.202 de 2023, que vai no cerne do que é o PERSE, ao revogar o artigo 4º da Lei 14.148, e justamente, se antes o que tínhamos eram empresários do setor de eventos que organizaram suas operações confiando num programa de apoio fiscal concedido pelo governo federal que lhes garantia a alíquota zero de PIS, COFINS, CSLL e RPJ por 60 meses, o que significa o período de março de 2022 até fevereiro de 2027, a partir de dezembro de 2023, foram surpreendidos com uma revogação gradual desse programa, ao se propor o restabelecimento das alíquotas de CSLL, PIS e COFINS a partir de abril de 2024 e a revogação do benefício de RPJ, com consequente restabelecimento da sua alíquota a partir de 1º de janeiro de 2025. Para compreendermos qual a motivação para o governo adotar uma medida que tem um impacto direto em um setor, me debrucei, portanto, na análise da motivação dessa medida provisória, que hoje nós podemos extrair 2 pontos centrais. Que essa alteração se justificaria, de acordo com o governo federal, pelo seu impacto fiscal, em razão da existência de dúvidas em relação ao PERSE, a sua eficácia. E aqui, até aproveitando que estamos no ambiente do IBET, que é um ambiente que nos propõe um debate intelectual, é importante pontuar que certamente nenhum de nós temos aqui dúvidas que é primordial que os governos, seja o governo de plantão em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, promovam uma constante avaliação e autocrítica dos programas vigentes, seja para ajustar distorções e, no fim do dia, salvaguardar o próprio interesse público. O que aqui parece equivocado é se partir de premissas que são válidas para, antes do prazo de 60 meses, se promover uma revogação. Essa análise, que é primordial que seja feita, espera-se que ao fim dos 60 dias o seja feita.
até como contrapartida para se demonstrar à sociedade o que representou o custo dessa desoneração. O que nos parece que essa medida vai afrontar diretamente o próprio princípio da segurança jurídica. Enquanto a isso, eu menciono aqui o professor Humberto Ávila, porque ele faz uma reflexão muito interessante sobre o viés do princípio da segurança jurídica, sobre a própria perspectiva da relação fisco e contribuinte, ao sinalizar que esse princípio, por um lado, tem por fim assegurar a respeitabilidade dos direitos fundamentais desse contribuinte cidadão, e, por outro, a própria noção de moderação da atuação estatal, com vistas a evitar a adoção de arbitrariedades. Porque, novamente, o que nós procuramos aqui, até como mencionou o professor Ricardo, é uma política tributária previsível. Então, quando nós partimos dessa análise da sua motivação, não há como falarmos sobre essa medida provisória, sobre o viés do PERSE, sem discutir se ela afrontaria o artigo 178 do Código Tributário Nacional, pelo qual as isenções podem ser revogadas e modificadas por lei a qualquer tempo, desde que não sejam concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições. Para isso, o primeiro ponto que nós precisamos entender é se há essa violação ou não, é se esse dispositivo legal se aplica aos casos de alíquota zero. Porque nós não temos dúvida que são institutos diferentes. Enquanto a isenção ela atua na própria materialidade da regra matriz, impedindo a incidência do tributo, a alíquota zero ela opera no critério quantitativo da regra matriz. O tributo incide, mas o resultado final é zero. Independentemente dessa distinção que ela existe, o professor Heleno Torres ele vai trazer uma reflexão muito importante quanto ao alcance da aplicação do artigo 178, a entender, ao indicar que o efeito prático é o mesmo, que é justamente o direito adquirido do contribuinte à desoneração tributária. E quando nós ainda avançamos na jurisprudência para entender como o judiciário compreende a possibilidade de você aplicar o artigo 178 a partir da noção desse efeito similar entre os dois institutos, nós percebemos é que já há julgados do próprio Supremo que sinalizam que os casos de redução da base estão compreendidos no conceito de isenção. Da mesma forma, em outras ocasiões em que o Superior Tribunal de Justiça se debruçou acerca do que seria a correta aplicação do artigo 178 do CTN, o que se observou é que os ministros compreendem que, para fins de compreensão, para fins de entendimento do seu alcance, tanto a isenção quanto a alíquota zero encontram posições equivalentes. Então, no fim do dia, o objetivo fim é o mesmo, o alívio fiscal, porque estaria atendido, portanto, o primeiro requisito. O segundo, do que trata o artigo 178, é prazo determinado. E aqui, me parece bastante evidente que estamos diante de um programa com prazo para se encerrar, 60 meses. E quanto a mediante condições? O que nós observamos é que o fisco, nas ações já ajuizadas, advoga que não há no PERSE uma condicionante, uma contrapartida imputada ao contribuinte. O que, por outro lado, também não se pode deixar de observar é que há, na legislação que regulamenta o PERSE, previsões expressas quanto às condições para viabilizar e autorizar a adesão desse contribuinte a atender esse critério. E até corroborando com essa discussão, como eu mencionei, desde dezembro de 2020, quanto à propositura desse projeto de lei, até dezembro de 2023, nesse movimento de adoção de medidas para restringir o próprio alcance do programa, foi levado ao judiciário a discussão sobre a possibilidade, por exemplo, de uma portaria retirar certos quinais que antes estavam contemplados e elegíveis para serem beneficiados pelo PERSE. E ao discutir sobre a legalidade dessa alteração da própria regra do programa, o judiciário já se pronunciou, a exemplo desse julgado do TRF3, ao sinalizar justamente a impossibilidade dessa alteração, por afrontar ao que dispõe o artigo 178 do CTN, e frisar que nós estaremos diante de uma quebra de expectativas criada pelo próprio Poder Executivo, pelo Poder Público, o que ainda estaria refletido na própria afronta ao princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da lealdade
da administração pública. E o segundo ponto, para além da discussão sobre a afronta do artigo 178, nós podemos falar sobre a incidência ou não da súmula 544 do STF, que, da mesma forma, sinaliza que isenções tributárias, quando concedidas por condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas. E aqui é importante que possamos avaliar qual o sentido da expressão adotada. Quando nós falamos de condição onerosa, a onerosidade não obrigatoriamente decorre diretamente da realização de investimentos ou desembolso de recurso financeiro. Essa onerosidade sobre o fiéis do PERSE, ela é resultado das próprias perdas financeiras que os beneficiários desse programa sofreram em razão e durante a vigência das medidas adotadas para o combate à pandemia. De forma que a possibilidade de você levar a alíquota zero em inúmeras exações resulta, na verdade, de uma contrapartida dessas perdas que foram sofridas. E aqui, quando nós verificamos os casos em que essa discussão já foi submetida ao judiciário, nós encontramos já uma concessão de uma liminar favorável aos contribuintes, em que é reconhecida a impossibilidade de se restabelecer de imediata as alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, justamente por reconhecer a afronta ao comando do artigo 178, e como sinalizado aqui, há de se respeitar a justa expectativa que esse empresário, que acreditou no socorro tributário do governo federal, estruturou suas operações a partir dessa premissa. Somada essa discussão, vale aqui compartilhar com todos que o Partido Novo também ajuizou uma ação direta de constitucionalidade, autuada com o número 7.587, onde ele busca questionar a própria constitucionalidade da medida provisória 1.202 de 2023, e no tocante ao nosso caso, porque ele questiona todos os elementos da medida provisória, no que nos interessa, que é a discussão em relação ao PERSE, ele funda as suas razões justamente nos dois elementos que nós mencionamos: a aplicação e a incidência da súmula 544 a essa discussão, bem como a violação que essa medida provisória faz ao próprio princípio constitucional da segurança jurídica. De modo que o que eu entendo que seja importante nós vislumbrarmos no futuro é a própria tramitação dessa ação direta de constitucionalidade, que por hora aguarda o pronunciamento das partes interessadas, que já foram intimadas, o avanço dessa discussão nas instâncias ordinárias, com a concessão ou não de liminares, e como essas liminares vão se comportar quando a aprovação de sentença. E, da mesma forma, no campo político, é necessário acompanharmos as discussões do governo federal com o Congresso acerca dessa medida provisória, no âmbito do PERSE e também por todos os outros. E aqui, já para concluir, fica uma reflexão que, infelizmente, a revogação prematura de benefícios fiscais, ainda que com prazo certo e mediante condicionantes, não é uma matéria nova, e principalmente por meio de medida provisória, independentemente de se comprovar a urgência dessa medida. Mas essa medida provisória que nós vimos no final do ano passado, ela é bastante simbólica, porque ela demonstra e nos leva a refletir a forma como nós desejamos que o governo, e aqui de forma lato sensu, o poder público, possa intervir nas nossas relações, porque o que nós devemos esperar é que esse poder público haja para trazer maior segurança e certeza às relações jurídicas. E é assim que me pareceu importante compartilhar uma frase de Joaquim Manuel, um literário brasileiro, em que ele diz que não há confiança sem fundamento que ao menos se suponha seguro. Então, não há como se desejar que o Brasil possa representar e possa oferecer um ambiente seguro para a promoção econômica e social sem que haja uma segurança. Então, eram esses os pontos que gostaríamos de compartilhar, eu gostaria de compartilhar e estou aqui para debatermos.
Muito obrigada, Rafael. Excelente, excelente palestra, muito bom. Aqui nós tivemos no chat um comentário sobre, deixa eu voltar lá, sobre elogiando, né, o professor Ricardo, e ele comenta sobre a questão da CPRB, que o STF entendeu que você não deveria excluir o ICMS da base da CPRB. E é interessante lembrar que isso foi justamente uma das primeiras modificações que tiveram lá na desoneração, foi realmente veio a mão pesada na medida provisória na época, quando começou a se afirmar a jurisprudência de que você deveria excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, e uma das preocupações que veio, então, da Fazenda foi justamente essa: olha, se isso vem para a Previdência, eu vou ter um rombo enorme aqui na minha expectativa de arrecadação. Então, logo em seguida, saiu uma medida provisória, tirando o anexo, onde constavam diversos equipamentos que, por ter uma aplicação de mão de obra muito intensiva, poderiam também optar por essa contribuição sobre a receita bruta. E atualmente você não tem mais, pelo menos eu não me lembro de nenhum setor ali que tenha comercialização de mercadoria. Hoje é realmente só a parte de serviços, né? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, foi uma honra muito grande ter todos vocês aqui, o Ricardo, o Guilherme, Rafael, Paulo Souto. Nos vemos, até a próxima. Beijos. Obrigado a todos aí também. Obrigado, pessoal. Obrigado a Forte todos, abraço. pessoal. Muito obrigado.